Uhum. Pega uma caneca, aquela do Argyle ali, e bota ali a caneca. Isso. Muito obrigado. Bom dia a todos que estão entrando aí. Aguardando o meu amigo Mochico. Ele já fez a solicitação aqui. Bom dia a todos que estão entrando aí em uma live especial. Vamos conversar de Israel com o meu amigo Mochico. Está ouvindo aí, pastor? Estou. Bom dia, Mochico. Graças a Deus. Boa tarde aqui de Israel. E quero já colocar aqui, atrás de mim, está escrito em hebraico, Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini, que quer dizer, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu me esqueça da minha mão direita. Amém. Amém. Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini. Mochico, muito obrigado aí por atender tão prontamente a possibilidade de a gente bater um papo. Para aqueles que estão entrando agora, só apresentar o Mochico. Ele é um irmão muito querido meu, ele e a família dele. Eles moram em Jerusalém e Mochico tem servido aí como guia para grupos em Israel. Ele tem um canal aí que vocês podem seguir aí depois da live aí. Aliás, essa live vai ficar gravada, tá? E eu vou mandar depois para o Mochico para ele colocar a live também dele. Então, aqueles que quiserem rever depois a live, que eu não puder na live o tempo todo com a gente, então vai poder ver a live depois. Mas o Mochico tem servido como guia para grupos de viagem para Israel, não só de brasileiros, mas também aí de irmãos aí de outros países, como Estados Unidos. Ele é um irmão querido, porque num momento que eu precisei em Israel, ele me atendeu em casa, ele e a esposa me receberam com muito carinho na casa dele aí. E o Mochico, ele vai nos falar um pouquinho sobre a situação que está acontecendo em Israel. A primeira pergunta aqui, Mochico, antes, é como você está, como sua esposa, Judith, está, como seus filhos estão. Vocês estão bem? Estão abrigados? Graças a Deus estamos bem. Eu moro em Jerusalém, moro no sul de Jerusalém, num bairro chamado Har Romá, e o irmão conhece, não é mesmo? Esteve quantos dias aqui em casa? 3 dias? 3 ou 4 dias aí. 3 ou 4 dias, né? Então, da janela da nossa casa aqui, dá para ver de um lado a Igreja da Natividade em Belém, e também dá para ver a Igreja do Campo dos Pastores. Então, as duas igrejas envolvidas em relação ao nascimento de Jesus. Então, eu moro bem em frente, na parte sul de Jerusalém, bem em frente a Belém, né? E graças a Deus está tudo bem. E foram lançados alguns mísseis em direção a Jerusalém e teve o sinal de alerta, né, a sirene de alerta. Então, todas as vezes nós fomos para o quarto seguro, né? É muito, muito seguro mesmo, paredes grossas de concreto para aguentar qualquer ataque, né? E agora, em relação a Jerusalém, faz algum tempo que não temos ouvido nenhuma sirene, então eu suponho que nessa direção não foi lançado nenhum míssil, tá? E eu vi sobre um míssil que caiu no Monte Sião, tá? Ou seja, perto da cidade velha de Jerusalém, mas não mais do que isso, graças a Deus. Os mísseis, portanto, foram derrubados pelo sistema de míssil antimíssil, que é a cúpula de ferro, né? Iron Dome, em hebraico é Kipat Barzel.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que está acontecendo hoje, Mochico, mas até para dar um contexto mais amplo para aqueles que nos acompanham, ontem se relembrou em Israel a Guerra do Yom Kippur de 1973. Sim. O que você pode falar um pouquinho sobre essa guerra, porque ela foi tão definidora para Israel e também com o que está acontecendo hoje em Israel? Só para fazer uma menção, o nosso querido Anderson Nazário está aqui conosco. Opa. Nós recebemos também o Nazário, né? Foi Isso. uma dupla aqui que ficou conosco em casa. Então, Nazário, grande abraço para você, com saudades, hein? Grande abraço. Então, veja só, guerra do Yom Kippur. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, tem uma relação muito grande da guerra do Yom Kippur com aquilo que está acontecendo agora também. Muito grande. Tem muitas semelhanças, muitas semelhanças. Tá? Eu posso dizer até que está tendo uma reprise total daquilo que aconteceu naquela época com aquilo que está acontecendo agora. Tá? Então, o que houve? Nós, na época da Guerra do Yom Kippur, 1973, nós viemos de guerras anteriores às quais Israel foi vitorioso. E uma delas foi uma vitória bombástica, né? Mas então seria a Primeira Guerra da Independência, que foi a pior guerra que Israel passou, se formos contar em termos de baixas, né, de mortos proporcionais à população. Então foi a guerra que nós mais perdemos israelenses, né? A Segunda Guerra foi a guerra no Canal de Suez, 1956. Tá? Não foi então propriamente em Israel, mas Israel esteve envolvido com a disputa que houve entre Egito, França e Inglaterra pelo Canal de Suez. Tá? E após isso, a Guerra dos 6 Dias em 1967, onde em 6 dias Israel conseguiu miraculosamente vencer todos os países aqui ao redor que estavam preparadíssimos para um ataque. E se nós sofrêssemos esse ataque, nós não iríamos sobreviver. Então, a única forma que se obteve para sobreviver àquele um possível ataque foi fazer um ataque preemptivo. Ou seja, antes de você ser atacado, você ataca. Uhum. E dessa forma, graças a Deus, pudemos vencer todos os países envolvidos, né, naquela época. Então, Egito, Jordânia, Síria e basicamente esses 3 países. Né? Pois bem, essas vitórias consecutivas geraram um sentimento de arrogância, tá? Na parte dos israelenses. Os israelenses, né, entraram num pensamento, num sentimento de que ninguém pode conosco aqui. Nós enfrentamos os maiores países daqui do Oriente Médio, tendo apoio de uma superpotência na época, a Rússia, e vencemos vencemos rápido, né? Temos tecnologia, temos o exército mais bem treinado, mais bem equipado do mundo, tá? Então iniciou então um sentimento de arrogância, vamos dizer assim, tá? Mas de modo algum isso se refletia no lado do inimigo. O inimigo, então, o irmão pode imaginar os islâmicos, né, humilhados, encontrando todos os tipos de justificativas, explicações por que Israel conseguiu vencer, tá? E querendo uma revanche de todas as maneiras. Então, na época,
época, o presidente Anwar Sadat, presidente do Egito. Então, ele, durante muito tempo, ele se envolveu numa campanha bastante ativa de visitas a todos os países do Oriente Médio e também visitas a países europeus, buscando apoio político e também apoio bélico. Tá? E dessa forma conseguiu envolver diretamente a Jordânia e a Síria para dar o troco. Tá? E se prepararam, mas só que, vamos dizer assim, a cegueira da época na liderança, né? A liderança cega por esse sentimento de que já venci, né? Não tem ninguém para mim. Então, apesar de terem recebido os sinais de alerta, sinais de inteligência, né? E esses sinais, esses avisos iam sim para a liderança na época. Mesmo assim, infelizmente, na época, a primeira-ministra Golda Meir foi muito reticente, muito temerosa, né, de ir contra esse sentimento nacional, e acabou que eles escolheram justamente o dia certo para nos atacar, né? A segurança, a autossegurança era tão grande que até mesmo as estações de comunicação, né, e as estações de rádio, e na época não tinha tanto TV, era mais rádio, né, estavam desligadas, não havia a menor possibilidade passando na cabeça da população na época de que Israel iria ser, de alguma maneira, atacado, né? E foi justamente ali todo mundo nas sinagogas orando, uma grande parte dos judeus orando nas sinagogas, o país totalmente parado por conta do Yom Kippur, que foi recentemente, né? E aconteceu, fomos atacados, mas novamente, apesar de toda essa arrogância, novamente nós vemos hoje, nós que cremos em Deus, cremos na ação de Deus, cremos na palavra de Deus, nós vemos que mesmo nessa situação, né, Deus ainda veio ao nosso socorro, né, causando discordância entre aqueles que estavam aliados, né, entre Egito, Jordânia, Síria, né, de modo que eles, nesse desacordo, não conseguiram avançar conforme o plano deles. Isso deu tempo para que o contingente do exército que estava lá dentro das sinagogas, né, pudessem ser alertados, arrancados de dentro das sinagogas e enfrentarem aquele ataque de surpresa. Né? Então, em linhas gerais, assim, essa foi a guerra do Yom Kippur. Durou um bom tempo, várias semanas, né, até que chegassem ao armistício. Os inimigos, os países, não conseguiram aquilo que queriam, tá? Ou seja, o Egito conseguiu novamente a Península do Sinai, a Jordânia obter novamente a Judéia, Samaria e Jerusalém, tá? E a Síria por também capturar o Golã, né? Não conseguiram, milagrosamente também. Né? A campanha no Golã é algo assim que é uma mostra da grande graça de Deus e misericórdia, né? A segunda maior batalha de tanques da história. Né? Tá, só Kursk. Batalha de Kursk em 43. Sim. E então, aí chegamos no armistício, e essa guerra trouxe um impacto muito grande para Israel, né? Mudou realmente a maneira de Israel encarar os problemas, encarar os inimigos, a capacidade dos inimigos, né? E aí se passou de uma maneira bastante vigorosa, se buscar a paz,
né? E aí, a partir disso, nós temos os acordos de paz que foram assinados primeiramente com o Egito, depois com a Jordânia. Se tentou muito conseguir a paz com a Síria, mas a Síria jamais sequer sentou em mesa de negociação, né? Sequer considerou, né? E, nesse meio tempo, entrou a figura, né? o efeito dos palestinos, né? Nesse meio tempo, que também é um reflexo da guerra do Yom Kippur, né? Por quê? Porque em todos esses momentos, os árabes não conseguiram vencer Israel nas guerras normais. Então, bom, temos que conseguir isso, não é possível, né? Nós temos um mandamento, até mesmo religioso, e nós temos que retirar esse povo ímpio daqui, né? Dessa área que pertence ao Islã. Nós temos que tirar a Israel, assim como nós tiramos os cruzados, né? Então, qual é a solução? Agora, então, vamos usar outra estratégia. Vamos tentar eliminar Israel por dentro, minando por dentro o país, né? E mudando a mentalidade da população, enfraquecendo a população no seu nacionalismo, nas suas bases, tá? E que é o que tem acontecido desde 73 até agora, né? Gerando, infelizmente, uma geração que nós vemos hoje, mais apática, não querendo se envolver com essas questões de segurança nacional, negando até mesmo a sua disposição para o serviço militar, né? Então, isso faz parte de uma campanha metódica constante para minar a Israel por dentro, né? E o reflexo disso, um resultado, estamos vendo no dia de hoje, essa política de enfraquecimento constante da população e da juventude de Israel. Mochico, muito obrigado aí por responder essa questão, né? Para quem está chegando agora, o Mochico está colocando a questão em contexto, né? Se a gente quer entender bem a situação que Israel vive, a gente tem que conhecer a história de Israel. Sim, então, claro, sem dúvida. Um panorama, sobretudo da guerra do Yom Kippur, de 6 de outubro de 1973, né, quando Israel quase foi exterminado aí no ataque surpresa, feito por uma coalizão liderada por Síria e Egito. Duas questões aqui antes da gente continuar. No começo do ano, o Mochico fez uma surpresa para o nosso grupo, lá em Israel, e ele levou a gente no Golã, né? Foi um momento muito ímpar, né? Bem emocionante. E a gente ali, o Mochico deu explicação dos quase 1000 tanques da Síria avançando contra Israel, né? Os tanques de Israel, mais ou menos 100 tanques de Israel conseguindo bloquear esse ataque sírio. E quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, saiu uma série chamada Vale das Lágrimas. Eu não lembro se está na Amazon Prime, eu não me lembro qual canal que está, mas são 10 episódios, uma série israelense muito, muito bem feita. Então, quem quiser aprender um pouco mais sobre a guerra do Yom Kippur, eu recomendo que veja essa série. Agora, Mochico, chegamos ao... Posso fazer uma propaganda também? Claro. Posso fazer uma propaganda? Essa é questão histórica, mas se formos considerar a base bíblica do porquê os nossos queridos que estão nos assistindo, nós temos aí já 575, 72 agora, que estão nos assistindo. Eu quero fazer uma propaganda de um livro. E esse livro é esse aqui, ó. Por Amor de Sião. Por Amor de Sião, do pastor Franklin, certo? Por meio desse livro, queridos, você vai realmente se aprofundar nas Escrituras e terá subsídios, terá formado um fundamento, seus alicerces, para se situar no ambiente que nós estamos hoje, de cumprimento profético, tá? E apoiar conscientemente e com segurança a Israel. Apesar dos israelenses, apesar dos judeus,
apesar de nós aqui, entende? Esse livro vai dar para você essa base. Então, novamente, Por Amor do Céu, do nosso querido pastor Franklin Ferreira. Muito Ok? obrigado, Mochico. E aí, chegamos ao dia de hoje. Tá? Aliás, alguns leitores aí, alguns que nos acompanham, estão dizendo que é a HBO que passa a série Vale das Lágrimas. E vai ter uma segunda temporada, e pelo que eu li, a segunda temporada vai tratar da guerra no Sinai. A primeira temporada a segunda temporada vai ser o Sinai. E aí, Mochico, chegamos ao dia de hoje, né? Acordamos aqui no Brasil espantados com vídeos chocantes, dezenas de judeus sendo sequestrados, até idosas, crianças de colo sendo sequestradas, levadas aí para a Gaza, ataques de mísseis, como você mencionou, kibbutzim sendo atacados no sul de Israel. O que está acontecendo hoje, então, Mochico? Ajuda a gente a entender o que está acontecendo nesse dia trágico para Israel. Pastor, veja só, eu quero trazer novamente os mesmos elementos que nós encontramos na época lá do Yom Kippur, talvez não na mesma intensidade, porque, sem dúvida alguma, o israelense, o exército de Israel, teve mudanças durante todo esse tempo, né? Mas o que nós vemos é que, sim, assim como naquela época, houve uma falta de preparo, tá? Hoje, de igual maneira, houve uma falta de preparo e uma falta de atenção, tá? Preparo até mesmo tecnológico, porque como foi que os palestinos ali, os partidários do Hamas, conseguiram entrar em Israel, foi utilizando naquilo que até agora se pôde observar, foi táticas e tecnologia que estão sendo utilizadas hoje pela Ucrânia contra a Rússia, usando especialmente drones ou drones bombardeiros que trazem bombas e lançam as bombas, ou drones kamikazes, mas a maioria das vezes são drones bombardeiros, tá? E que conseguiram, de uma maneira rápida, anular as posições do exército de Israel na fronteira com a faixa de Gaza e anular, inclusive, o comando do exército situado ali junto à fronteira. O comando foi praticamente dizimado ali. Então, isso que o irmão está colocando, de pessoas raptadas e levadas lá para dentro, né? Primeiramente foram os soldados, tá? E foram soldados vivos e mortos também, os corpos, soldados levados para lá, né? Então, ainda não está, nesse momento, ainda não está se apresentando na TV israelense as imagens que estão saindo lá dentro da faixa de Gaza, entre os habitantes ali. Não está saindo nas TVs. Porque, para nós aqui, dá para entender, seria um impacto terrível os pais, os parentes de soldados, de repente verem os seus filhos mortos, sendo arrastados para dentro da faixa de Gaza e sendo tratados como lixo ou como troféus de vitória. Isso não está sendo apresentado. Os que estão no Brasil, nos Estados Unidos, talvez já estão vendo isso, mas aqui ainda não foi apresentado, entende? E também a maneira como foi conseguido isso, que é por meio do uso massivo de drones. Então, primeiramente, atacaram a base, o comando central, né, junto à faixa de Gaza, tá? E os soldados que estavam ali dormindo nos alojamentos foram pegos dormindo, foram imagens de soldados de cuecas saindo, tá? Correndo, coisa assim
absurda, coisa assim de cortar o coração mesmo, tá? E a cerca sendo explodida, está aberta a cerca, né? E com isso, aquelas dezenas e dezenas e dezenas de terroristas, mas esse está sendo muito discutido aqui entre os repórteres o tipo de terminologia que se deve utilizar, porque a terminologia, no final das contas, vai alterar a maneira como você reage. E o que está sendo discutido é que nós não devemos mais usar a terminologia de terrorista, mas sim elevarmos o nível para um enfrentamento regular, uma guerra. Porque enquanto se está tratando como terrorista, entende? Isso diminui, então, a maneira como você reage. Agora, se você elevar de patamar a ação deles contra nós, aí sim entra numa guerra total mesmo. E é isso que, finalmente, a mídia, e aí eu coloco a mídia de esquerda de Israel, está caindo na real. Então, está havendo uma mudança dramática no posicionamento dos próprios repórteres. Os repórteres que antes, em conflitos anteriores, entende? Estavam muito mais naquela posição do deixa disso, não, vamos tentar negociar, vamos chegar no acordo. Agora não, os próprios repórteres estão exigindo que o exército de Israel tome uma posição muito clara e dê uma lição realmente no Hamas. Só pergunta para esse ponto aí, Mochico. Qual a relação, primeiro, para quem quer entender aqui no Brasil, o Hamas é tratado como um tipo de partido político. Mas na União Europeia, nos Estados Unidos, o Hamas é grupo terrorista. Tá? Esse é um ponto. Agora, Mochico, ajuda a gente aqui. Qual a ligação do Irã com o Hamas? A ligação do Irã com o Hamas é simplesmente o que une eles, né? O que une eles é o ódio para com Israel. Tá? Porque o Hamas é sunita, certo? Enquanto o Irã é xiita. Então, em termos de posição religiosa, eles são inimigos. Em qualquer outro cenário, eles estariam se matando uns aos outros. Mas quando chega em relação a Israel, e quando chega nas posições messiânicas, islâmicas, né? Então fica bem claro aqui, messiânicas, mas em relação ao Messias deles, tá? Quando chega nessas posições de adiantar ou preparar o aparecimento do 12º imã, né? Então eles se ajuntam porque tem um inimigo comum que é Israel. Tá? Então o Irã, sim, dá apoio a qualquer um que queira se levantar com coragem e destemor para, de alguma forma, atacar, prejudicar a Israel. Então o Irã sim que transferiu toda a tecnologia, para o Hamas. Isso, então, com as análises que já estão vindo, né, diante daquilo que foi utilizado, a tecnologia que foi utilizada, dá para ver claramente que foi o Irã que já há meses tem treinado, tem investido, tem subsidiado o Hamas, né? Então, logo de cara, eles atacaram a base militar, certo? Juntamente com toda a estrutura de câmeras e todos os sensores que existem naquela cerca, foi tudo destruído. Então, os drones vinham e, sem o devido preparo da parte de Israel para reagir contra esses drones, okay? Simplesmente desabilitaram toda a segurança que havia, certo? E atacaram a base, entraram dentro da base, raptaram
inclusive, há relatos que até mesmo um general de Israel foi raptado, foi levado, né? Isso desarticulou totalmente a estrutura de defesa de Israel ali na faixa de Gaza. E aí que dá para entender o porquê dos pedidos desesperados da população, das comunidades que estão ali, kibbutz, né, as vilas agrícolas, né, pedido desesperado para que o exército venha. Por que o exército não vem? Porque, sempre perguntando por que o exército não chega, por que o exército não chega? É porque simplesmente o exército foi totalmente desarticulado, grande parte dos soldados foram mortos ali, dentro da base, entende? E agora, é como aconteceu no Yom Kippur, né? Então, logo no início do ataque inimigo, estava todo mundo desarticulado. Aí, aos poucos, o exército começou a se organizar para enfrentar aquela situação. Agora, isso está acontecendo. Então, os soldados que já terminaram o serviço militar, que fazem parte do corpo do exército, que é o Miluim, que é a reserva, né? Estão todos sendo chamados, tá? Aqueles, especialmente os de força especial, estão sendo chamados em todo o país para ir, e não somente em relação à faixa de Gaza, mas também em outras áreas críticas, especialmente no norte, onde nós temos a fronteira com o Líbano, e lá domina o Hezbollah. Tá? E esse partido no Líbano, ele tem potencial muito maior do que o Hamas na faixa de Gaza. Tá? Então, nós temos que estar muito atentos mesmo, o exército tem que estar muito atento para qualquer movimentação do Hezbollah ou de qualquer outra parte, tá? Que venha em apoio ao Hamas e as suas ações aí. Aliás, o comandante das forças do Hamas, uma das primeiras coisas que fez foi conclamar para o mundo árabe, mundo islâmico, para que se ajuntem a eles, tá? para combater a entidade sionista. Tá? Para fazer um novo holocausto contra Israel. Exatamente. Qual a estimativa de números? Já tem números de sequestrados e mortos, Mochico? Olha, o número que eu recebi de fonte que eu considero está para mais de 150 pessoas. Mortos? Entre mortos e vivos. Sequestrados? A maioria mortos, sequestrados, os corpos levados. Okay. Tá? E o número de feridos está para mais de 800 pessoas, mas o número continua subindo, entende? Agora mesmo estava em 2 pontos na cidade de Sderot, que é uma cidade grande, que fica perto da faixa de Gaza, né, no norte da faixa de Gaza. Tá? Esses terroristas que entraram, tomaram casas e estão ali lutando contra o exército dentro dessas casas. Tá? Então, tem ainda, até que se consiga capturar todos eles, eliminá-los ou capturá-los vivos, vai demorar um tempo ainda. Né? Vai demorar um tempo ainda. As aulas, logicamente, né, em toda a região ao redor, né, já foram canceladas, e movimentações de pessoas para ir para o trabalho também já foi tudo cancelado. Tá? Então, essa é a situação, né, do que... Então, em outras palavras, vamos dizer assim, o estrago foi muito grande, está sendo muito grande. E eles, os partidários do Hamas, não consideravam que eles iriam ter um sucesso tão grande como estão tendo. Tá? Tem outro elemento também, outro elemento que está acontecendo ali junto à faixa de Gaza, é um local onde todos os anos tem um festival
onde muitos jovens vão lá e se concentram ali. E foi justamente nesse dia de hoje, foi da noite de ontem para o dia de hoje. Passaram a noite ali em festa, né? E naquele momento eles atacaram. Então muitos jovens foram pegos totalmente de surpresa ali no meio das árvores da floresta que tem ali, tá? Algo terrível. Tá? Tem relatos de heróis ali que se levantaram e conseguiram pegar armamentos dos terroristas e lutar contra os terroristas. Mas, de outro lado, também tem histórias terríveis de jovens ali que foram mortos assim, terrivelmente. Tá? Então, ou seja, uma soma de fatores que está dando para o Hamas uma vitória muito superior daquilo que eles mesmos estavam planejando. Eles foram, nos termos cristãos, digamos assim, eles foram pela fé deles, entende? Mas estão tendo até agora mais resultados, mais sucesso do que eles mesmos planejaram. Hoje de manhã, o primeiro-ministro Netanyahu, ele declarou estado de guerra, algo que não acontecia desde o Yom Kippur, né, desde a guerra do Yom Kippur em 1973, e as forças de defesa de Israel já estão contra-atacando? Olha, até onde eu tenha recebido notícias, ainda não. Ainda não. Não nos ataques que nós esperamos que aconteçam. Tá? Porque em vezes anteriores, quando haviam essas barragens, esses lançamentos de milhares de mísseis, a Força Aérea logo entrava para acabar com as baterias. Né? Mas não é o que está acontecendo agora. Né? O que está acontecendo agora é que os sistemas de míssil antimíssil, que é o Kippat Barzel, né? Estão dando conta do recado, mas não está havendo a mesma movimentação da Força Aérea como nas vezes anteriores. Então, o que eu vejo é que, numa primeira etapa, o Exército está querendo controlar essa área, retomar o controle, né, porque o Hamas conseguiu tomar várias cooperativas, kibbutz e várias vilas. Então, primeiro retomar isso, e uma vez controlado, aí vamos ver qual vai ser, então, o próximo passo. Tá? O que eu vejo, o que eu ouço aqui é muitos helicópteros. Os helicópteros passando e levando contingente militar. Para o sul. Entende? Tem para o sul. Está levando ônibus, estão levando soldados, mas eu vejo que as tropas de elite que precisam chegar mais próximo e mais rápido para lá estão indo de helicóptero. Tá? Um ponto interessante é que vários países já estão se colocando a favor de Israel, condenando os ataques que começaram essa madrugada lá em Israel, né? Para nós aqui, madrugada também. Né? Então, a União Europeia já se posicionou contra os ataques terroristas. O primeiro-ministro da Inglaterra também já veio a público falar contra os ataques que estão sendo feitos contra Israel. E uma pergunta aqui, Mochico. Onde a Escritura entra nessa tensão toda que a gente está vivendo agora, não só no Ocidente, mas agora, sobretudo, em Israel? Isso é uma pergunta tremendamente pertinente, porque se nós ficarmos apenas ligados no desenvolvimento das notícias e desconsiderarmos que existe um Deus que está acima e controlando tudo, né? E se ignorarmos também que nós conhecemos o final dessa história, nós sabemos como essa história vai terminar, certo? Então, para aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na Bíblia, eu vejo que a nossa posição deve ser sempre olhando para o final e não sendo direcionados pelo imediatismo daquilo que está acontecendo. Né?
E é justamente por isso que existe a palavra profética, né? Temos a palavra de Deus que nos direciona, né? Então, eu vejo que, sim, Israel já está sofrendo um grande processo de isolamento. Já está sofrendo um grande processo de isolamento. Na verdade, desde a sua fundação, né, Israel, no início teve um boom de reconhecimento, né, mas a partir da guerra do Yom Kippur, quando os países árabes mudaram a tática e aí começaram também a fazer o embargo econômico, né, elevaram o preço do petróleo e tudo mais, então a guerra entrou em outra esfera. Desde aí, então, o Israel não é mais Davi lutando contra Golias, mas inverteu. Agora, Israel é o Golias lutando contra o Davizinho, coitadinho, que são os palestinos aqui. Né? Mudou o enfoque. Tá? Então, a partir dali, hoje, Israel está sendo cada vez mais isolado, tá? Mas eu vejo que é um processo que não é só em relação a Israel, é em relação a tudo aquilo que diz respeito a Deus, tudo aquilo que tem valor para com Deus e para a cultura, vamos dizer, a cultura judaico-cristã, está em ataque. Né? Então, Israel é uma clara demonstração da intervenção de Deus na história da humanidade. Eu concordo com muitos que Israel, com muitos ateus e secularistas, né, que Israel foi um erro de percurso diplomático. Só que eles não consideram que esse erro foi promovido por quem? Por uma intervenção de Deus para que se abrisse uma janela e se cumprisse as profecias, né? E nós temos também que ampliar a nossa visão e não colocar o foco somente em Israel. Vamos ampliar um pouquinho. Todas as nações que existem hoje no Oriente Médio têm a idade mais ou menos igual de Israel. Não foi só Israel que foi criado em 1948, né? Todas as nações aqui foram criadas a partir de 1932, Egito, né? E assim com a dissolução do quê? Do Império Otomano. Otomano e britânico. Sim, isso. Então o Império Otomano saiu de cena, entrou o Império Britânico, mandato francês, e aí essas duas potências começaram a criar as nações que não existiam antes. Mas por que isso é importante? Por conta do cenário profético. No cenário profético, Deus trata não só com Israel, trata com todas as nações. E como trataria com essas nações se elas não existissem? Então, Deus fez com que essas nações voltassem à vida. Então, Egito, Síria, Jordânia, né, todos nós aqui temos a mesma idade, mais ou menos. Em 1932, Egito até 1973, se eu não me engano, foram os Emirados Árabes. Então, é Deus coordenando isso, montando todo o teatro, né, para que como preparação para a manifestação do Messias. Né? Então, eu vejo que todo esse isolamento que Israel está passando, mas assim também o isolamento que os que creem na Bíblia estão passando, os valores da família, né? todo esse conjunto, a liberdade, sim, tudo está em ataque hoje, né? Porque tudo isso lembra a Deus. Tá? Então, a tendência maior é o cerco se apertar. E aí, como falam as Escrituras, aqueles que estão sujos, sujem-se mais. Aqueles que estão limpos, limpem-se mais. Aí você tem a figura dos bodes e das ovelhas. Entende? Então, cada vez mais vão ficando claros
claras as posições, mas especialmente em relação aos valores da Bíblia. E em termos políticos bem claros, nós temos quem? Israel, é o povo de Israel, a etnia judaica, entende? Que o antissemitismo cada vez mais aflorando no mundo todo. Tá? Isso, então, não é algo isolado, são várias ações coordenadas, mas não coordenadas do nosso nível. Né? Porque é impossível, mas coordenadas num patamar, no âmbito superior, né? Que visa o quê? Visa retirar definitivamente Deus de cena. Deus morreu. Né? É o pensamento. Né? E tem um ponto, Mochico, tem muito evangélico que assim, acha que a igreja substitui Israel, Deus não tem mais nada a ver com os judeus, com Israel. Aqui a gente precisa levantar duas questões. Se você quiser, você pode falar um pouquinho também. Primeiro, em nenhum lugar da Bíblia é dito que a igreja substitui Israel. São gentios crentes que são incluídos no único Israel de Deus. Sim. E Romanos 11 é um texto-chave para isso aí. Né? Então, a Bíblia não autoriza a gente a achar que Deus cortou a oliveira de Israel e plantou outra oliveira. A Bíblia também não autoriza a gente achar que há duas oliveiras. Há só uma oliveira, Israel. Né? E a gente tem que aqui lembrar que os dons de Deus são irrevogáveis. Né? Sem dúvida. Deu para Abraão, para Jacó, para Isaac, para Moisés, para Davi, permanece. Né? Então, um ponto importante, nós cristãos, orarmos por Israel e lembrar também, gente, que, como o Mochico está colocando aqui, o ódio não é só contra Israel, é contra os cristãos. Tem muita gente aí que está achando, está dormindo em berço esplêndido, achando que não é com ele. Né? Eu vou colocar assim, Israel é a primeira linha de defesa. Né? Então, o papel do cristão é orar por Israel, nesse momento chave aí, e lembrar que o que está começando com Israel vai chegar a nós aqui no Ocidente também. Nossos afetos estão sendo perseguidos na África, na Ásia, pelo comunismo, pela China comunista, pelos muçulmanos da África, e são os mesmos inimigos do Estado de Israel atual. Né? Então, assim, como o Mochico está colocando, o que está acontecendo em Israel não é um fato isolado. E aí, Mochico, eu tenho uma pergunta, caminhando aqui para o final. O que nós do Brasil podemos fazer para apoiar vocês, Israel? Qual o nosso papel? O que você sugere para a gente aqui? Bom, primeira coisa, primeira, segunda, terceira item da lista é 1, orar. 2, orar. 3, orar. Porque eu creio que na oração está a base aonde nós teremos sim tanto a abertura e para a ação de Deus onde nós não podemos ir, né? E também aquele que ora, ele recebe discernimento de Deus nas suas atitudes em relação às causas importantes. Tá? Então, primeiro, orar. Segundo, não se deixar levar pelo fato de que Israel tem feito coisas erradas e por isso não merece apoio. Não é por aí. Tá? O que faz Israel, eu vou colocar dessa maneira, para mim é difícil isso, tá? Mas o que torna Israel especial não é o povo de Israel, mas sim a escolha de Deus. Tá? E Deus, sim. E Deus escolheu Israel não para que Israel se exalte diante das nações, mas ao contrário, seja canal e seja servo das nações. Vou colocar dessa maneira. Seja servo das nações. Isso, trazendo a bênção de Deus para todas as nações. Né? E a expressão máxima dessa servidão foi o quê? Foi por meio do povo de Israel que nós recebemos
o Messias, certo? Recebemos a Yeshua. Então, então Israel volta e meia pisa no tomate, entende? Senão, eu jamais vou dizer que Israel é uma nação perfeita, uma nação que, de jeito nenhum. Aqui em Israel, infelizmente também, não há liberdade de minorias. Tá? Então, existem determinadas fés aqui, principalmente fé cristã, que é rejeitada, é perseguida. Tá? Então, mas isso, de modo algum, faz com que diminua a necessidade de se orar em favor de Israel, justamente por conta desses pontos. Israel precisa ser encaminhado, precisa ser inspirado, precisa ser alvo do amor e da ação do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, um terceiro ponto, à medida que nós buscamos fontes confiáveis de informação, né, então nós poderemos sim orar de uma maneira mais acertada. Tá? E se por um acaso um governo, ele, por conta da sua própria ideologia, né, ele não apoia Israel, isso não quer dizer que o empresário que está me ouvindo, não quer dizer que o comerciante que está me ouvindo não possa diretamente, uma atitude particular, apoiar Israel, até mesmo em termos econômicos. Né? Por exemplo, só um exemplo, tem várias outras formas, mas existe, por exemplo, a Câmara Comercial Israel-Brasil. E por meio da Câmara Comercial Israel-Brasil e Brasil-Israel, é possível as empresas formarem ligações comerciais, né? Tanto Israel como Brasil, Brasil como Israel. Isso é de muita importância, porque o Brasil carece da tecnologia que é gerada em Israel. Tá? Isso vai ser de grande proveito para o Brasil, o incorporar dessa tecnologia para o progresso do Brasil. Né? Então, a oração precisa ser seguida de ação. Então, cada um no seu âmbito pode sim apoiar Israel. Né? Primeiro em oração e depois em atitudes. Tá? Eu gosto muito desse livreto aqui, Mochico. Sim. Culto de Westminster. Esse é um documento escrito em 1647, regulou o culto dos presbiterianos, dos batistas durante muito tempo, e na seção que trata da oração a ser feita antes do sermão, é dito que o ministro cristão deve orar pela propagação do evangelho e reino de Cristo a todas as nações e pelo chamado dos judeus e pela vida do reino e derrota do anticristo. Sim. Então, pegando o gancho do Mochico, eu queria convidar os meus colegas pastores, clérigos aí que têm nos assistido, amanhã tirar um tempinho no culto público, orar para Deus ter misericórdia de Israel, nação amada, povo eleito, Deus cuidar desse povo nesse tempo grave que estão passando e que Deus, o Altíssimo, Yahvé, abra os olhos dos judeus para que eles creiam no único Messias, o maior judeu que já existiu, que é Jesus, nosso Salvador. Então, usem aí o testemunho lá do século XVII, de no começo, antes do sermão, orar para que Deus abra os olhos dos nossos irmãos mais velhos, dos judeus, para que eles venham a crer. Eu vou pedir agora, para a gente ter um tempo de oração. Oi, Mochico, pode... Duas questões importantes, né? Que está havendo, sim, um avivamento, digamos assim, um esclarecimento da parte de certos setores em Israel, certos setores dos judeus. Não vou dizer que são todos, tá? Mas, por exemplo, o nosso primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não cessa de dizer de que os únicos aliados que Israel pode sim contar, com certeza, com os cristãos
evangélicos, cristãos de linha evangélica. Tá? Por quê? Porque o apoio a Israel dado pelos cristãos de linha evangélica não estão baseados em questões históricas ou nem em questões do comportamento dos judeus ou do Estado de Israel, mas sim baseado nas Escrituras. Então, Exato. porque é baseado na Escritura, então o Estado de Israel pode confiar no apoio dos cristãos evangélicos. Né? E segundo, semana passada nós tivemos o Dia Internacional de Intercessão em favor de Israel, pela paz, né? Promovido pela paz de Jerusalém, tá? Promovido pelo Ministério Eagles Wings, tá? E eu participei de uma celebração maravilhosa com presença tanto de judeus ultra-ortodoxos, tá? Judeus ortodoxos, não ultra-ortodoxos, judeus ortodoxos, representação política do Parlamento de Israel, ok? Mostrando essa interação, tá? E apresentando, sim, que tem muitos setores de Israel, dos judeus, estão acordando para aquilo que existe de comum, tá? Que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não naquilo que é diferença. Tá? Então, isso é o primeiro passo, né? Quando existe o mútuo reconhecimento. À medida que haja um mútuo reconhecimento, então aí sim dá para se avançar em passos mais largos. Né? Mas isso eu vejo que é operação de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Com certeza. Então, eu queria encerrar essa live orando. Eu vou orar em primeiro lugar. Sim. Tá bom? E eu vou pedir para o Mochico, ao final da minha oração, orar para a gente em hebraico. Pode ser, Mochico? Sim. E a gente Pode vai ser. orar e dar o amém final aí, a sua oração. E depois da oração, Mochico, você dá uma última palavra para despedir o nosso povo aqui, tá bom? Eu vou só ler um texto bíblico, eu oro, depois o Mochico vai orar em hebraico e ele despede a nossa live aqui. O texto é Salmo 135, versos 3 e 4. Louvem a Yahvé, porque Yahvé é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois Yahvé escolheu Jacó para ser dele, Israel para ser o seu tesouro especial. Feche os seus olhos aí, vamos parar um minutinho aqui para orar. Eu vou orar em primeiro lugar, depois o Mochico ora, e ele vai despedir a nossa live depois, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem preservado o povo judeu. Mesmo muitas vezes com o coração endurecido, muitas vezes andando em caminhos distintos da aliança que o Senhor fez com eles, o Senhor tem velado pela sua aliança e protegido esse povo. Nesse dia, nessa hora, nós imploramos por proteção aos judeus em todo o mundo, mas sobretudo em Israel. Nós imploramos que a tua boa mão esteja sobre eles. Nós imploramos para que o Senhor abra os olhos deles. Nós suplicamos para que todo Israel seja salvo. Que eles venham a ter um vislumbre da glória de Jesus, do único Messias, o único Salvador. Que eles venham se humilhar debaixo da boa mão desse nosso grande Salvador. Ó Deus, nós imploramos, tem misericórdia dessa nação amada, dessa nação, desse povo eleito, povo que o Senhor mesmo escolheu, dessa terra que o Senhor deu por promessa a Abraão, Isaque e Jacó, essa nação. Protege o Mochico, protege a família dele, seus filhos, guarda o teu servo e aqueles ligados ao teu servo, protege, ó Deus, os brasileiros que estão em caravana lá em Israel, os grupos que estão em viagem lá, protege aqueles grupos que ainda viajarão para lá, se for da tua vontade, protege o encontro que vai acontecer, está programado para acontecer em Jerusalém semana que vem, o segundo, em direção ao segundo concílio de Jerusalém. Ó Deus, vela por essa nação, vela por aqueles que estão ali e desperta-nos, ó Deus, a amar Israel, a orar por Israel, a apoiar Israel, a enviar homens e mulheres para anunciar a mensagem do único Messias em Israel. Ajuda-nos, ó Deus. Assim te pedimos em nome do único Messias, nosso Salvador, Jesus. Amém. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que está nos céus, Hashem Shilei Yeshua, no nome de Jesus.
אני רוצה להודות לך, eu quero agradecer a ti, על כל מה שאתה עושה ומספק לנו, por tudo aquilo que o Senhor faz, tem feito, tudo aquilo que o Senhor provê para nós. אני מבקש יחד עם כל המאזינים, eu peço, junto com todos aqueles que estão ouvindo, al Shalom Yerushalayim, pela paz de Jerusalém. אני מבקש חוכמה וכוח למנהיגי Israel. Eu peço que o Senhor dê sabedoria e força para os líderes de Israel. שהם יחליטו החלטות נכונות לפי רצונך. Que eles tomem decisões de acordo com a sua vontade. שיהיה המגן שלך, ההגנה שלך על ישראל ואוכלוסייה. Que seja o seu resguardo sobre Israel e sua população. אתה הצדק שלנו, o Senhor é a nossa justiça. אתה חיינו, o Senhor é a nossa vida. ואנחנו, הביטחון שלך, הביטחון שלנו, נמצא רק בך. A nossa segurança está apenas em ti. אז אנחנו מודים לך על הזמן שדיברנו. Eu agradeço a ti pelo tempo que nós pudemos conversar. ואני מבקש ברכתך לכל המאזינים. Eu peço a sua bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo. ושהם ייתנו את התמיכה שלהם, e que eles venham a dar o apoio deles בעד ישראל, בזמן הקשה שאנחנו עוברים, no momento difícil o qual nós estamos passando. Amém. Amém. Despeça-nos aí, Mochico. Última palavra. Sim. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Eu acabei de proferir a bênção sacerdotal em favor de todos os que estão nos ouvindo. Amém. Recebemos aqui Números capítulo 6. Sim. Mochico, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. O canal do Mochico, queria sugerir que sigam o canal dele. Desde cedo ele tem gravado vídeos lá de Jerusalém. Tá? Inclusive, num dos vídeos dá para ouvir as sirenes antiaéreas. Sim. Tá? Então sigam o canal do Mochico. E Mochico, qualquer coisa, nos chame. Vamos gravar mais lives aí se for necessário aí. Sim. O endereço é israel.by.Mochico. Israel.by.Mochico. Mochico é guia em Israel e tem abençoado muitas caravanas de brasileiros que têm viajado para lá. Muitos têm aprendido muito com o Mochico nessas viagens que ele tem guiado lá. Sim. Graças a Deus. Mochico, muito obrigado. Eu que agradeço. Que a paz esteja com Judith, com seus filhos. Deus guarde e proteja vocês, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por nos acompanharam. Amém. Shalom. Shalom.